Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha. Rádio Fatos. E como noticiamos no início desta edição do Rádio Fatos, finalmente o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, resolveu dar nome aos bois em seu depoimento desta quinta-feira em Curitiba, soltando uma verdadeira bomba que todo mundo já esperava. E como sempre acontece, os acusados se limitam a dizer que é mentira, tentando fazer crer ao brasileiro que somente ele foi o beneficiado pelos bilhões roubados da Petrobras. E então, Alamar Regis, será que Paulo Roberto Costa foi mesmo o único beneficiado em meio a tanta roubalheira? Claro que não, Geraldo. É preciso que o povo brasileiro seja muito tapado e idiota para acreditar que somente um foi beneficiado com um montante tão grande roubado da Petrobras ao longo de todos estes anos sob o governo do PT. Não é preciso raciocinar muito para chegar a esta conclusão. Gente, o rombo foi na casa dos bilhões de reais. Quem é que acredita que o pessoal da base aliada do governo seria besta, boba e ingênua de ver uma mamata desta e ficar calado sem exigir a sua parte? Seriam todos santinhos, bonzinhos, suprassumo da honestidade, vendo apenas um se dar bem sem roer um pedacinho do queijo? É claro que muita gente sabia, apesar de existir um dos poderosos que sempre costuma dizer que não sabia de nada. Gente, vamos fazer um negócio? Não se deixe levar por este comentarista, não. Faça aquilo que eu já sugeri em outros comentários aqui. Vá você mesmo, com as suas pernas, olhar com seus próprios olhos qual é o padrão de vida dos elementos citados pelo Paulo Roberto Costa. Depois volte aqui para me responder se eles estão hoje com o mesmo padrão econômico que estavam quando entraram na política. Procure conhecer a casa desses elementos, o padrão do carro deles e o luxo como vivem esposas, filhos e toda a família. A não ser que você seja cego. Por que eu faço esse desafio e apresento esta sugestão? Porque sempre aparece um babaca para dizer que o comentarista faz parte da tal elite e que toda a imprensa está contra o governo. Vendo com seus próprios olhos, você vai tirar as suas conclusões pelas suas próprias constatações e não por opinião de comentarista nenhum, assim como por nenhuma revista, jornal, rádio ou televisão. A safadeza no Brasil está institucionalizada. A pouca vergonha não tem limites. Os índices de corrupção crescem a cada dia e a todo momento estamos vendo mais políticos se darem bem. E ainda aparecem os advogados sem vergonha e outros membros dos partidos denunciados virem com conversa fiada para dizer que Paulo Roberto Costa está mentindo. É muito cinismo, é muita cara de pau. Só mesmo o brasileiro muito mal informado para não saber como funciona a máquina da corrupção. Vejam bem o que ele denunciou. Todo o preço negociado pela Petrobras tinha um acréscimo de 3% no seu valor, percentual esse que era separado para ser dividido entre os malandros sem vergonha que sempre tiveram envolvidos na corrupção. Você tem ideia do que significa 3% em negociações quando se fala em bilhões de reais ou bilhões de dólares? É dinheiro que não acaba mais. Eu, particularmente, acho que o Paulo Roberto Costa colocou a coisa por baixo, porque não acredito que o roubo tenha sido apenas na casa dos 3%. Corrupção fala-se entre 10% e 15%. Mas o que eu acho é apenas o que eu acho. A verdade pode ser outra. Já que ele era o principal homem envolvido, que estava com a bola na mão, então a verdade é esta que ele está dizendo aí. Agora vamos esperar o que diz o doleiro Alberto Youssef. Só que uma coisa está me preocupando e eu peço para que todo o Brasil fique alerta e bem atento a este episódio. A
possibilidade de um deles aparecer morto aí a qualquer hora. Caso aconteça, vão inventar uma versão safada de que eles se suicidaram ou foram vítimas de um infarto fulminante, porque é desta forma que as grandes máfias trabalham. E aí, para tudo ficar oficializado, vão contratar um médico, também safado e envolvido no esquema, para confirmar o laudo. E o povo besta termina indo na onda. Chega de safadeza no Brasil, gente. Qualquer um dos dois que for eleito presidente da República deve ser amplamente vigiado por toda a população, que deve exigir prestações de contas imediatas dispostas na internet para qualquer grande negócio que o governo realizar. Eu não quero ser um brasileiro idiota. Espero que você também, meu ouvinte, não queira ser feito de besta. E a edição do Rádio Fatos desta sexta-feira termina aqui. Bem, os nossos agradecimentos a você pela sua audiência. Na segunda-feira estaremos aqui novamente nesse mesmo horário com as principais notícias do dia. Um excelente final de semana para todo mundo e até mais. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.